Final de 23, praticamente não, serão 3 anos, né, da minha chegada aqui. Lembrando que todos esses treinadores que passaram pelo Galo, e não foram muitos nesse período, eles saíram do Galo ou porque receberam uma proposta ou por opção deles, exceto o Turco, que a gente lamenta, porque além de ser uma grande figura humana, é um treinador que talvez aqui no Brasil não tenha tido devido reconhecimento, mas no México, na Argentina, sim, e muito. Ele foi o único que a iniciativa partiu do clube. Todos os demais, lembremos, Sampaoli rompeu indo para o Olympique de Marseille. O Cuca, no primeiro ano, não quis dar continuidade ao contrato. Aí sim veio o Turco. Depois, com a saída dele, nós trouxemos o Cuca novamente, que não quis continuar para o próximo ano. Não tinha contrato dessa vez, certo. Porém a ideia era que ele continuasse, né? Já conhecia o elenco e tal. Bom, naquele momento, as conversas que tivemos, elas foram no sentido de nós escolhermos um treinador que desse ao Galo aquilo que era... Eu entendo que às vezes até o Igor, que é da bancada de vocês e que me convidou para vir aqui, e fugiu. Não tá aqui hoje, né? Que a gente promete, sempre que a gente vai receber convidado, a gente dá uma limpeza na casa. Quando a gente fala de característica, né, a gente não deve se limitar somente à característica do atleta, mas característica do time. Sim. E o Kudê veio para um contrato de 2 anos e a ideia do projeto com ele era de continuidade. E por isso que adaptamos ou buscamos atletas com as características do modelo de jogo dele, que era um modelo também do Galo. Faltando os pontas, né, Caetano? Aí, porque o Atlético tem essa tradição, tem os velocistas do lado. Mas, por isso que eu estou falando, são coisas distintas. Característica de atleta e característica da equipe jogar. Em momento nenhum com o Kudê, até porque era característica dele, de sufocar o time adversário, do perde, pressiona, né? De ter mais posse de bola, de jogar em linha alta, de ser protagonista. Essa é a característica do Atlético. Bom, mas teve sempre um Atlético histórico de realmente ter os homens liberados, os extremos. Também é verdade. Mas a essência do jogo de sufocar e ser protagonista, de ter várias situações de gol, se encaixava com isso. Bom, às vezes a gente não pode ter tudo, né? Mas, obviamente, que fizemos as mudanças baseadas no modelo de jogo do treinador que estava aqui, que tinha um contrato de 2 anos. E tentamos, dentro das limitações do clube, principalmente financeiras, que eu pelo menos nunca desviei em falar a respeito, a gente tentou atender também e montar esse elenco moldado conforme o que ele imaginava. Enfim, infelizmente, ali, antes daquela outra parada, né, da data FIFA, ele optou, né, pela saída e aí sim fizemos em comum acordo e foi mais uma ruptura que não estava nos planos. Certamente. Entendeu? E particularmente como diretor de futebol, é óbvio que eu jamais vou, por exemplo, admitir que gosto de uma ruptura, principalmente né, no decorrer de uma temporada. Tá logo no meio de um... E aí, bom, E eles colocam a culpa em vocês, no caso, por exemplo, houve uma ruptura por parte do treinador, os caras fizeram um planejamento que ninguém planeja essa ruptura antes do final do contrato. Exato, e outra coisa, Aldo, que tem muito a ver. Ele partiu dele, ele publicamente algumas vezes, né, manifestou a sua insatisfação, mas o que eu estou dizendo aqui, disse a ele, nós vamos fazer o possível, só que o possível talvez não seja o teu ideal. Mas e aí? Né? Eu não conheço nenhum, pelo menos no futebol brasileiro, não sei, né? Mas talvez um clube, possa identificar no mercado e chegar para o treinador, bom, eu quero esse, eu quero aquele, e vai lá e consegue, porque, né, tem uma arrecadação muito superior aos demais. Agora, fora isso, no futebol brasileiro, você tem que buscar alternativas e foi o que a gente tentou fazer ao longo desse período todo. Bom, enfim, e os números eram bons, né? Vamos tirar... Não eram. Sim, tirando aquela eliminação da Copa do Brasil, que realmente né, é um ponto totalmente fora da curva e concordo, inadmissível, né, por tudo que... Né, por ser eliminado pelo Corinthians e perder pelo Corinthians. É pela vantagem que tínhamos. Não, aqui, e o time escalado. Claro. Vamos falar a verdade, né, Caetano? Pô, e pela vantagem. O Hulk no banco, pô. E da maneira que foi, né? E pela vantagem que nós colocamos aqui, né? E lembremos que, né, que lamentavelmente, algumas situações assim, eu lembro ano passado que fizemos
mesma coisa. Fomos eliminados pelo Flamengo nas oitavas de final jogando... Vencemos o Flamengo em 2 jogos seguidos aqui. Isso. Campeonato Brasileiro e Libertadores. 2-0 e 2-1, né? Isso. E então, assim, as Copas, só para concluir aqui, eu penso que para você ir bem nas Copas, você tem que estar muito bem no Campeonato Brasileiro. Você carrega a Copa junto, né? E às vezes a gente, aqui no futebol, confunde, né? A gente traz, às vezes, uma possível crise da Copa para dentro do Brasileiro e vice-versa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação. Mas foi isso que aconteceu. Agora, o Galo da SAF vai mudar e tem... mudar que eu digo assim, terão diretrizes que vão estar muito diretamente relacionadas à questão do orçamento. Ela vai ter que ser um rigor muito maior. Né? Porque é assim que funciona, transforma-se uma empresa. E como fazer o torcedor entender isso? Eu acho que tem que comunicar bem. Tem que ter a tal da transparência que tanto se cobra, eu acho que tem que comunicar, não, porque assim, também o que eu estou falando aqui, eu já falei intramuros e não tem problema nenhum. Eu acho que o torcedor ele é sempre movido pela expectativa. E você tem que modular essa expectativa através de falar a tua realidade. Então, talvez esse seja o desafio. Mas as conversas internas em relação ao próximo ano, elas existem. Mas, gente, aqui, ó, faltam 17 rodadas, 17 decisões. O ano não acabou, muito pelo contrário. Nós temos enormes desafios aí para colocar o Galo na melhor classificação possível. Então, esse tema, Roberto, ele é importante, ele anda, mas ele anda aqui em paralelo. Claro. Ele não é a nossa prioridade. A realidade é o time de 2023. Tá louco. Eu estou perguntando, porque, com a SAF, de repente, vamos pensar como é que, vamos lá, quais são as tradições do Atlético? Isso é discutido. Né, não é? É então, discutido e muito pelo contrário. Se em algum momento, nessa caminhada toda, andou distante isso, né, as características, às vezes até o perfil, idade e tal, tudo isso é debatido, porque ali vai poder se abrir uma linha do tempo maior. Né, não sei nem se estarei presente, mas eu sei que funciona. Desejaria estar? Não, óbvio. Mas você é jovem. Que isso, cara? Não, ele tá falando de continuar. Não, que susto, cara. Agora, peraí. Não, porque, assim, são decisões, né, Marquinhos? São decisões, assim, que não passam só pro lado de cá, né? Então, assim... Mas tá tranquilo. O que importa é que se pretende estruturar um Galo com um pouco mais de... Como é que eu vou dizer? De tranquilidade mesmo interna dos processos, entendeu? Para que se realmente saiba-se onde quer se chegar. Isso respeitando aí. as características, as tradições do clube. Isso eu posso afirmar para vocês.